E voltámos para a Ora, segunda cá parte estamos do nós. Cacofonia, É verdade. com um convidado muito especial. É verdade, que já ainda não está. Não, ainda não está. Ainda- Posso fazer a minha introdução? Faz a tua introdução, que tu trabalhaste Escrevi muito aqui para ela. É verdade, nós costumamos fazer uma introdução e vou passar a dizer. Então, Ele costuma ler coisas. é isso. Hoje recebemos o sócio número 12.049 do Sport Lisboa Benfica, ou por outras palavras, Ricardo Aruz Pereira, que é também ele sinónimo de vitória, mas na arte de fazer rir. Ele é gato fedorento, cronista, gente que não sabe estar, homem das mixordas, ministro do Governo de Sombra e tantas outras coisas. Pelo meio, tenta estar vivo em privilégio enquanto reflete sobre a morte, coisa de que tem medo, nem que seja pela condição de sermos os únicos a saber que existe um fim. A sorte é termos mal perder e por isso recorremos ao riso só para nos distrair da certeza de que vamos bater a bota qualquer dia, porque a doença ou o sofrimento podem entrar num bar onde estamos. Gosta de comer bem e de pratos com um só nome, influências do Norte, e de sua avó, a maior influência da sua vida. Mas também gosta de ler e de urinar ao ar livre, ou as duas, quem sabe. E as palavras, claro, sempre as palavras, porque contam uma história. Posto isto, Ricardo, nós queremos fazer aqui uma declaração de interesse, que é nós somos dois do Sporting. Não sei se dá para continuar a entrevista. Boa noite a todos, antes de mais nada. Não há problema, eu não discrimino. Não? Não, estamos bem, não se preocupem. Eu acho que quer dizer, imagino que a vossa condição não seja... quer dizer, por acaso agora foi feliz, não é? Sim, agora foi. A vitória na taça e tal, sempre Agora é foi. uma altura de alegria. Mas temos só um pico de 2 em 2 anos. Exatamente, em três. exatamente, acredito que seja difícil. Foi uma segunda vitória para vocês benfiquistas. Vermos a... Epá, eu Sou bem, não soube. devo dizer que eu torci pelo Sporting porque o Porto tem mais troféus e se ganhasse Ok. mais um troféu aproximava-se do Benfica e por isso para mim o Sporting era mais, politicamente era mais conveniente a vitória do Sporting. Mas és daqueles adeptos que vê os jogos dos adversários, ou sabias que Vejo. ia ver este jogo e pá, não vou Não, ver? vejo os jogos dos adversários e quando é campeonato tenho muito interesse no resultado. Né? Na final da taça tinha por causa dessa razão. E este campeonato, achaste... Viste? Eu tenho uma pergunta que é, pronto, tu és muito do Benfica e gostas do Benfica acima de tudo. Vais ver jogos fora? Vou. Já fui ver muitos jogos fora. Aliás, ainda agora fui ver o último jogo fora, foi com o Rio Ave. E eu lá fui. Foi uma experiência muito agradável, porque o Rio Ave vendeu mais 50% de bilhetes do que a casa permite acolher. E ao mesmo basicamente é futebol e parece o poço da morte, né? Será que isto vai cair? Será que se houver alguma emergência alguém consegue tirar-nos daqui vivos? Teve essa inquietação do perigo. E sempre foste... E também vou ao estrangeiro. Pois era sim. isso, o estrangeiro. Gostas mais de ir ao estrangeiro? Há alguma história interessante que te lembres? Há várias cidades que eu só conheço por causa do Benfica. Sério? Sim. São Petersburgo, fui por causa do Benfica. Moscovo, fui por causa do Benfica. Outras sem interesse nenhum. Sei lá. Mas aproveitas para ver a cidade também, ou vais só mesmo ver o jogo? Não, conseguimos dar uma volta, sim. Conseguimos dar uma volta na cidade. Mas sim, há muitos sítios. Uma vez eu estava em Paris, descer os Champs-Élysées e cruza-se comigo Vasco Graça Moura. Olá, como está? Passou bem? Então por aqui. E eu com um casaco do Benfica vestido. E eu, é verdade, aqui para desfrutar da oferta cultural desta cidade magnífica. E ele, muito bem. E eu, não, estou a mentir. Foste às finais? Fui às finais. Fui à final de Amsterdão e à de Turim, sim. Fui às duas. Foi uma volta um pouco... Foi desagradável. Pois, eu lembro-me que tu, na altura do Jorge Jesus, quando foi para o Sporting, ficaste muito chateado, mas depois aquilo até foi mal. Aliás, estou a falar contra mim, não é? Sim, não, fiquei porque eu acho que para já não se está a correr bem, não se mexe. E portanto não se manda embora o treinador bicampeão. Pois é. Sim, continuo a achar isso. E acho que, reparem, o Sporting, querem mesmo falar disso? Sim, vamos a temos isso. essa curiosidade, pelo menos desta primeira parte. O Sporting é um clube, é um grande clube, isso não há dúvida nenhuma. Não vou pôr-me com aquela palermice do... Não, isso não há dúvida nenhuma, é um grande clube. Nos últimos 35 anos, o Sporting ganhou mais um campeonato que o Boa Vista. Exato. Essa é a dura realidade, é a duríssima realidade. Nós Naquele sabemos. ano em que o Jorge Jesus se mudou do Benfica para o Sporting foi por um triz que não foi campeão. É verdade. Isso é dizer alguma coisa sobre a capacidade que ele tem e tal. Eu assustei-me. Mas pronto, não passou de um Foram susto. dois pontos apenas. Não passou de um susto. E o que é que achas da ida dele para o Brasil? Vai ser divertido? Eu acho que Tu ele que vai escreves ter... também crónicas para o Brasil. Exato, sim. Eu acho que ele vai ter mais dificuldade com a língua lá do que na Arábia Saudita. Sinceramente acho que vai ser pior. Hoje estava a ver alguém que dizia que o melhor jogador do Flamengo vai passar a ser o Gerúndio.
Mas eu tenho a impressão que ele vai ser interessante, acho eu. Uma coisa que o Jorge Jesus tem é que é interessante. Vai ser interessante ver o que é que ele vai conseguir fazer lá. Se vai conseguir fazer alguma coisa. Os jogadores brasileiros, em princípio, têm talento, têm se calhar falta de organização tática e tal. E isso ele pode levar. E achas que as pessoas o vão compreender? Pois é, essa é outra questão, sim. Eu tenho, não sei se vocês acompanham, às vezes o Expresso vai publicando entrevistas a vários jogadores. Na tribuna. Sim, na tribuna. Há uma constante, todos dizem, então qual foi o melhor treinador que teve? Foi Jorge Jesus. Mas então, do ponto de vista técnico, ele é extraordinário, é assim. E pontos fracos? É a maneira como ele fala connosco. Sim. E pronto, é isso. Eu não sei se o jogador carioca está preparado para ouvir descomposturas daquelas, mas Sim, exato. se estiver... pode ser que lhes aconteçam coisas engraçadas. E em relação ao futebol, tens saudades de escrever crónicas desportivas? Não tenho muitas porque na altura em que nós saímos da bola, eu digo nós porque foi o Zé Diogo e eu ao mesmo tempo, aquilo estava... não só há um sabor amargo na saída, como há um sabor amargo no próprio... Aquela ideia de repente aquilo acastelou-se, a conversa entre nós e adeptos de outros clubes e tal, e eu acho que isso é a parte pior do futebol, não é? É a parte pior do futebol. Bolha, não é? Sim, até porque a nossa experiência de adeptos comuns não é aquela que a gente vê nos programas de segunda à noite, por exemplo. Sim. Não é aquela. Os adeptos comuns falam de futebol e isso é um divertimento, mesmo quando eles são de clubes diferentes, é um divertimento e um pretexto para se aproximarem e não para se afastarem. Aquela gente dos programas de segunda à noite, há vários que não falam uns com os outros enquanto o microfone não está ligado. Pois, exato. Sim, nem se podem ver fora do... Sim. Exatamente. Isso parece muito bizarro. Achas que o Francisco Geraldes foi conhecido por estar a ler um livro do José Saramago antes de um jogo? É a tua visão de jogador ideal? Eu vi isso e achei graça aquilo. Toda a gente diz que o Guardiola fazia isso, ou seja, que o Guardiola levava livros para os estágios e tal, e parece-me que não é por acaso que... Acho que neste momento houve ali um período bastante alargado, talvez, 10 anos ou assim, em que o José Mourinho parecia saber mais alguma coisa que os outros sabiam. Ele tinha uma coisa que mais ninguém tinha. E não sei se de repente as pessoas não se foram aproximando dele, porque o que ele tinha a mais que os outros era uma organização metódica, uma boa capacidade de comunicação com os jogadores e de mentalmente os fazer fortes, uma capacidade de prever o comportamento do adversário, estudando-o afincadamente. E não sei se de repente toda a gente não começou a trabalhar como o José Mourinho. Ele trouxe isso, não é? Agora, acho que o Guardiola provavelmente, e se calhar o Klopp também, sabem coisas que mais ninguém sabe. Neste momento são eles que sabem uma coisa que mais ninguém sabe. Mas que tipo de livros é que o Guardiola levaria? Não sei, não faço ideia, mas por acaso acho que eram livros, quer dizer, não eram livros sobre estratégias técnico-táticas. Ele tinha interesses bastante vastos, bastante variados. Eu acho isso importante, atenção. Eu acho importante muitas... Eu não sei se isso provavelmente acontece convosco também. Às vezes a ler uma coisa que não tem nada a ver com a nossa profissão, de repente aquilo dá-nos uma ideia... Sim, cruza-se. Sim, até porque pode não ser a ideia em si, ou seja, pode não ser a ideia do tema que estamos a tratar, mas o esquema mental, ou seja, o modo de raciocinar daquela área, de repente a gente aplica à nossa e isso abre-nos um campo que a gente não tinha visto. Mas imagina, já te apanhaste a ler um livro sobre, não sei, agora, matemática ou... sobre matemática, coisa completamente fora. Sim, matemática não diria porque sou muito analfabeto em matemática, mas não tenho nenhum pudor em ler coisas muito, por exemplo, farto-me de falar deste livro e tenho pena, a minha editora, A Tinta da China, estou farto de a chatear para editar esse livro e sempre que eu o descrevo ela diz, vai-te matar, pá, ninguém compra livros e eu agora vou editar esse ainda por cima, que é um livro de um tipo sueco. O livro chama-se The Fly Trap. Eu li em inglês, né? Li em inglês, como é óbvio, não sei ler sueco. E chama-se The Fly Trap. E ele é entomologista, acho que é assim que se chama. Ele estuda insetos. Eu estudo os insetos. Os insetos são um campo de estudo tão vasto que ele teve que reduzir para apenas uma... Ele estuda moscas da fruta. Isso é ainda mais específico. Sim. Desculpem, não são moscas da fruta, são moscas das flores, assim é que é. E as moscas são moscas das flores, que é um bicho, por acaso. Mas há mais que uma mosca? Há mais que uma mosca, há mais que um tipo de mosca. E as moscas das flores têm uma característica curiosa, que é, para se protegerem dos predadores, elas imitam abelhas, parecem abelhas. São aquelas moscas que toda a gente já viu, não é? Tipo parece uma abelha, mas não é. E que não é.
São moscas. E ele recolhe e estuda esse tipo de inseto. Pá, eu achei o livro fascinante, até porque ele tem consciência de que o entusiasmo dele por um assunto tão pequeno tem graça. E portanto acho que o livro até ganhou um prémio humorístico na Suécia. Eu achei o livro uma maravilha, até porque ele tem um interesse obsessivo sobre insetos e sobre outras coisas, sobre um determinado tipo de quadros, por exemplo. É muito giro aquilo. E gostavas de, agora passando um bocadinho mais para a literatura e palavras, pegando no que estás a dizer, gostavas de escrever sobre algo que não o humor? Já te passou pela cabeça? Agora vou versar aqui sobre moscas. Sobre moscas. Para quando um romance? Exato. A típica pergunta. Em princípio não escreverei nenhum. Eu tenho uma consciência bastante clara daquilo que eu sou. E aquilo que eu sou é um gajo que escreve piadas. É isso. E eu não tenho nenhuma vergonha disso, nem ambição de querer ser outra coisa. Estou muito confortável com essa situação, até porque me parece que isso é de um certo ponto de vista, é uma maneira de organizar o pensamento, ou seja, é uma maneira de pensar que é quase compulsiva, ou seja, é olhar para as coisas e vê-las de uma maneira que tem essa componente de jogo. Mas um romance humorístico não seria um desafio? Sim, seria. Mas não sei se sou capaz de o... Mas porquê? Porque achas que a criação de personagens e tudo é mais complexo? Sim, porque é tudo mais complexo, não é? A disciplina que isso exige, depois a organização de um mundo. Uma coisa é escrever uma crónica, não é? Uhum. Ou até 1000 crónicas, mas organizar um mundo e sustentá-lo durante 200 páginas... inventar personagens que não são apenas uma caricatura. Achas que à medida que ias escrevendo ias cansando também, provavelmente? Não sei se o problema seria esse, mas sim, porque provavelmente haveria também uma questão era aquilo que eu estava a dizer, de disciplina, que é obrigatória, sim. Não é? Enfim, duvido que tenha capacidade para isso. Estavas a falar há pouco da tinta da China e da tua coleção, e eu tinha uma curiosidade que era como é que tu escolhes os livros da tua coleção? São livros que já tens? Ou... Sim, a coleção tem alguns constrangimentos, digamos, não é? Que é, eu não posso editar um livro que tenha acabado de sair. Pois. Porque a tinta da China não tem dinheiro para gastar em direitos, não é? E portanto o que acontece é eu estou reduzido mais ou menos a livros cujos direitos sejam já do domínio público, não é? E além disso, por exemplo, eu adoraria ter editado, se calhar agora já é possível outra vez, eu adorava ter editado as Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. É com a Relógio d'Água. Sim, mas quer dizer, a Cotovia editou, o Abel Barros Batista editou naquela coleção daquele curso, chamava-se Curso de Literatura Brasileira. E estava lá, por isso, uma vez que o livro ainda estava nas livrarias, não fazia sentido editá-lo. E, portanto, esses são são as duas balizas, digamos assim. São livros que não estejam disponíveis no mercado e livros cujos direitos não estejam... Com alguma... Sim, já tenham, como é que se chama? Caducado, não sei se se chama caducado. Sim, pode ser caducado. E é isso, e depois, basicamente, tem a ver com gosto pessoal, há duas ou três coisas interessantes na coleção, que é o facto de, por exemplo... Os Cadernos de Pickwick, que é um livro que foi na altura uma espécie de estrela pop mundial, quer dizer, foi uma histeria em Inglaterra. O Dickens fazia muitas leituras públicas, como aliás o Mark Twain também fazia, e conta-se a história dele uma vez ter feito uma leitura pública especificamente de um episódio muito conhecido, que é o episódio do Tribunal, e há um jornalista presente que diz que o Dickens acrescentou umas coisas na altura em que estava a ler, sim, e ele disse, atenção que os Cadernos de Pickwick não podem ser melhorados nem sequer pelo Sr. Dickens, ou seja, não mexas nisso, não mexas. E o livro influenciou várias outras pessoas, dizem que o idiota do Dostoiévski, não o idiota do Dostoiévski, foi que ele o baseou, ou pelo menos que foi uma inspiração. Há várias outras influências importantes que se diz que o livro teve na história da literatura e tal. Onde é que eu queria chegar aqui? Que é a nossa tradução, a da Tinta da China, é apenas a segunda integral. Portanto, tinha havido uma em 1890, traduzida pelo Henrique Lopes de Mendonça, que é o autor da letra do Hino Nacional, e a nossa é a segunda integral. Houve outras não integrais. E, por exemplo, a do Soldado Schweik, eu acho que a primeira tradução em português de Portugal integral é a nossa. Isso é uma coisa
quer dizer, é divertido poder fazer isso. Já foste à Feira do Livro? Já estive lá Já? ontem. Ok, pedir desculpa por não estares a aproveitar a hora H. Pois é. Foi há pouco. Não, fui lá ontem. E é tranquilo? Costumas ir à hora H? Ou... Mas Mas assim, eu, tipo, por acaso fui lá para assinar coisas e não para ver e Sim, comprar. sim. Quando é para ver e comprar, prefiro ir numa hora mais fresquinha, mais com menos gente e tal. Arriscavas-te a comprar um livro que ninguém esperaria que comprasses? Tipo, Sim, sim, imagina, de perfeitamente. repente, sei lá, Qual foi o último livro que do Gustavo compraste? Santos. Que se enquadra nesse... Sim, sim. Bom, isso é outra coisa. Assim, às vezes tenho pudor, por exemplo, eu uma vez tinha de. Às vezes quero escrever sobre um livro, quero fazer uma espécie de recensão crítica séria sobre um livro que claramente não a merece, não é? Sei lá, um livro do Zezé Camarinha, ou um livro do. Sim. Ou os livros do Sócrates, ou assim. E confesso que tenho pudor de ir comprar os livros e peço a alguém, epá, vai-me lá comprar para eu depois. Há um jornalista na Sábado que também costuma fazer isso, por acaso fez um do Cláudio Ramos, aquilo teve muita graça. Sim, Pá, sim. Cláudio Ramos não deve ter gostado, mas tem muita graça. Sim, deve dizer-se que é um exercício fácil e por isso eu sempre que posso Naqueles faço, bloqueios porque criativos. eu Sim. gosto muito de coisas fáceis. Sim, sim. Eu também andei na Católica como tu. E, não Mesmo sei- curso e tudo? Comunicação Social, Foi? sim. Tiveste? Tiveste o Jorge Fazenda? Não, Não, de TGL, Tradição dos Grandes Livros. nós não Isso é tivemos, uma não cadeira? tínhamos essa Era. cadeira. Nós não Pá, tínhamos fogo, essa cadeira pena. e tenho pena. Pronto, pena. é que eu tinha esta pergunta, agora tenho pena que não tenhas tido como professor, porque ele de uma vez disse que lia nu. E Lia foi um todo escândalo nu? na Lia universidade, todo sim, nu. que ele saiu no jornal. Certo. E eu perguntar se tens algum hábito desses de ler. Mas, Pá, pá, quer tenho pena, dizer, eu tenho, porque ele é uma personagem. Pois. Ele editou os livros do como é que se chama? O Sena, aquele autor português. Jorge Sena? Sim. Ah, Ele sim. é um dos grandes, estudiosos sim, da sim, cena, sim. muito bem. Quer dizer, eu leio javardamente às vezes com uma mão enfiada dentro das calças, quer dizer, Isso não dá jeito. dá, tens uma aqui, tens outra. Depende. Como é que mudas a página? Não, depois aquilo ainda leva algum tempo, não é? Ainda leva algum tempo, há um intermédio. Mas eu tenho uma pergunta para ti. Tiveste Força. Rita Figueiras como professora? Tive, sim, senhora. Foi minha colega de curso. Pô, eu lembro-me que tu foste lá a uma conferência e eu fui? lembro-me de tu falar sobre isso. Sim, ainda ok, estava lá, ok. portanto também sou novo, por isso Pois, foi pois, há pois. 5 ou 6 anos. Sim, sim, ela foi, ou seja, nós estudámos a mesma coisa. Eu tenho um pouco Que era medo o quê dela, já agora? mas- Ela arranjou um emprego a sério, foi comunicação social, era comunicação social. Não, mas o que é que ela ensina? Ensina sociologia da Sociologia, comunicação. sim, né? exatamente. Acho que Ok, é isso. ok. Tinha muito medo dela. Pois Ela toda- impõe muito respeito. Ih, Há bem. muitas pessoas que são agora alunas do curso que eu fiz e eu pergunto sempre, então, tens Rita Figueiredo? E pá, temos. Pois é, Sim. pois é. E também lembras-te mais professores? Não. Deixa eu ver quais é que Uma de nós história. poderemos ter Pá, que para mim partilhado. foi a melhor de todas. Uma professora de história que já não me lembro, uma loira. Não, Havia eu duas, não por acaso. deixa-me ver, tiveste história do cristianismo? Tive. Paulo Fontes, não. Tiveste Não, Paulo foi Fontes, uma não. senhora, não. Eu tive Paulo Fontes, era bom. Como é que foi essa experiência? Tipo, Foi já agora? muito giro. A história do Eu diverti cristianismo, muito acho- também. Sim, eu acho aquilo excelente, por acaso. Eu acho que aquele curso, se calhar para quem quer ser jornalista, Sim. não é a melhor coisa, talvez não Sim, seja a melhor verdade. coisa. É possível que não. Mas. Tu próprio disseste que fazias batota durante Sim, esse curso. fazia batota escolhendo cadeiras opcionais que não Exatamente. tinham nada a ver com. Porque eu não estava interessado em ser jornalista, mas eu acho que o curso o que faz é para uma pessoa que tem a nossa profissão. Dá uma coisa que é. O curso é como estar numa clareira e acender uma lanterna e ver, há um caminho para ali. Sim, isso não é verdade. percorres o caminho até ao fim. Olha, há um caminho para ali, há outro para ali, há outro para ali. Tu acabas por não percorrer nenhum caminho, ou seja, não Sim, estudas sim. a fundo, Sim. não te especializas em coisa nenhuma. Tinha uma coisa boa que era a parte da rádio. Isso tinha bons professores e tinha um estúdio. Tinhas Não Carlos sei se- Calaveiras, Sim, foi claro. meu colega. Carlos Meu Calaveiras colega. é incrível. Eu acho Algum que- colega Carlos, teu meu que não seja professor na Católica? Não, há vários colegas meus que entretanto têm empregos no jornalismo como deve Ok. ser. Há pessoas no Expresso, na Rádio Renascença. Algum muitos. colega teu virou guionista? Miguel Guionista? Góis. Miguel Ok. Góis. Também sim. andou na Católica? Era meu colega, Era sim, teu da colega. mesma turma, sim. Miguel Góis. E aliás, isto vai ser provavelmente surpreendente para todos, mas outro colega da minha turma era Nuno Heiró. O quê? Sim. A sério? Sim, senhor. Ele Sim, tá a mesma, lá. portanto, a mesma fornada que Workshop. produziu Rita Sim. Figueiras produziu também Nuno Heiró. Epá, isso é incrível. Nunca houve um jantar de reunião. É capaz Isso era de ter, incrível. por acaso não sei Fogo. se estiveram. Pelo menos que haja um agora para ter Sim. esse... Sim, só para acontecimento, juntar, para sim, provocar esse choque de titãs. Eu só tive pena daquilo ser um bocadinho caro. É um bocadinho caro, É um de bocadinho. facto é caro, Mas, pois pronto, eu não é uma sei, experiência. é possível que na tua.
repara, quando eu fiz o curso, quando eu estava no primeiro ano, não havia segundo ano, ou seja, nós éramos os primeiros licenciados do curso. E na altura a universidade ainda estava às apalpadelas a tentar perceber como é que se fazia um curso de comunicação. Sim. É possível que hoje, espero eu, que hoje aquilo já esteja mais consolidado, mais bem As pensado. pessoas que hoje que tiram esses cursos. Sim. Aí tiveste alguma experiência na parte... Quer dizer, não tive nenhum... Aliás, nós tínhamos um jornal académico e eu escrevi umas crónicas uma vez. Certo. O padre ficou super ofendido comigo porque eu... Era a eleição do Papa e eu escolhi vários professores e o padre Hugo, que eu não sei se ainda é vivo, mas ficou muito ofendido e toda a universidade ficou a saber. Mas se havia alguma... Se tiraste alguma parte de uma... Eu achava tudo aquilo muito engraçado. As pessoas divertiam-me, todo aquele cristianismo ali à volta. Se aquilo te inspirou, no fundo, aquela experiência... Eu estava habituado, porque eu andei em colégios católicos a vida inteira, desde a primária, desde a pré-primária. Não até. foi novidade, não é? Não era novidade, sim. E eu sou um ateu que tem apreço por crentes, provavelmente porque tive a sorte, quer dizer, há aquelas pessoas que têm experiências traumáticas, não é? Que tiveram num colégio interno em que os padres batiam ou as freiras, não sei o quê. Nunca foi a minha experiência, antes pelo contrário, a minha experiência foi a inversa, foi a de apanhar pessoas que tinham essa característica admirável de desejar dedicar a vida aos outros. Literalmente era isso que faziam. De uma forma bastante altruísta e tal. Isso era muito... isso impressionou-me imenso. Era gente que tinha uma espécie de compulsão para a bondade. Eu nunca apanhei aqueles padres sádicos que a gente às vezes vê no... Vilões da Disney. Sim, vilões. Exato. Sim, sim. A gente às vezes vê isso nos filmes de colégios internos e coisas assim. Nada. Tive a experiência oposta. Mas existem essas pessoas? É possível que Existem. existam. Quer dizer, também nunca... Verdade seja dita, não No é? princípio existem. Mas essa influência, nunca... Por exemplo, agora, a minha avó queria que eu fosse padre. Certo. Isso nunca te aconteceu? Não, nem a nunca. tua avó, nem... Nunca, aliás... Ou puxar-te, vá lá, Ricardo. Não, nem sequer eles, ou seja, era perfeitamente conhecido. Os meus pais não mentiram na inscrição, não puseram batizado quando eu não era. Ok. Não, toda a gente sabia que eu não era batizado e não. E aceitavam-te na mesma, assim? Sim, perfeitamente. Pensava que era um requisito. Sim, eu costumo pensar sobre isso e há duas perspectivas sobre o assunto. Não é? Uma é, vivi num ambiente de perfeita liberdade em que crentes toleravam perfeitamente os não crentes e isso era aceitado. A outra perspectiva, que é mais maldosa, é vão para mim e diziam, não vale a pena estar a gastar sacramentos com este demónio, não é? Não vale a pena, não vamos sujar um sacramento com este selvagem. E havia algum que ficava com pena? Olha, este nunca vou conseguir converter. Não, nada, não. Às vezes eu sinto que sou o ateu favorito dos crentes. Sempre que há um colóquio em que convidam um católico, um protestante, um muçulmano e um ateu. Eu vou a muitos desses. Mas eles não têm pena que estávamos a ter o Ricardo na equipa. Fogo. Às vezes no fim dos colóquios aparece-me sempre um crente que diz assim, eu acho que com aquela coisa de se me der 10 minutos eu convenço que realmente isto... E nunca tiveste ali mesmo... Nunca, não. Nunca. Até porque não é uma... Quer dizer, eu não sei exatamente o que é que provoca a experiência da fé, não é? Para mim, isso é como uma espécie de amputação espiritual. Eu não tenho essa capacidade. Sim, não tenho a capacidade. conhecimento, se calhar. Sim, não tenho a capacidade de crer numa entidade como essas. É pior do que isso, aliás. Não é só não acreditar na existência de um Deus omnipresente, omnisciente e omnibenevolente. É mais do que isso. Se existe, eu não aprecio o trabalho dele. Não aprecio o trabalho, ou seja, eu prefiro que não exista. Se me derem a escolher, eu prefiro que não exista. É que eu não compreendo. Não compreendo o trabalho. Se existe, o que nos dizem é há um Deus omnipresente, omnisciente e omnibenevolente. Não é? Eu não compreendo. Não compreendo se isso é assim. Eu não compreendo a ala pediátrica do IPO. Não consigo entender. Okay, não percebo onde é que isso encaixa Foi o no presidente do esquema. IPO que foi preso. Foi, mas foi libertado agora. Foi? Acho que sim. Ouvi dizer. Isto agora Acho que mudou sim. completamente. Lembrei-me. Sim, é aqueles temas. Mas imagina que existia Deus, gostavas de o entrevistar. É bem Ou de fazer pouco dele. Exato. Ou gostavas de fazer pouco dele. Pois sim, seria existindo, seria muito assustador, acho eu. A minha sensação não é de
Epá, que maravilha se existe. Epá, que susto se existe. Que susto, que ser é este? Que entidade é esta com poder absoluto sobre mim? Foi um super-herói quase, não é? Exato. Aliás, eu encontrei uma coisa da SIC Notícias que era as conversas improváveis que tu tiveste com o Marcelo Rebelo de Sou Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, sim. As nossas carreiras, a minha e dele, tomaram caminhos bastante diferentes. Terias uma conversa dessas com Deus? Epá, Quem é que teria- gostavas que moderasse essa? Eu não, quer dizer, não tenho. Teria. Será que, sobretudo não se fosse sei. transmitida na Sim. televisão, como aquela foi. Sim, teria com muito gosto, mas não consigo conceber os termos em que essa conversa se passaria. Tu nessa conversa com o Marcelo, eu estive a ouvi-la hoje e reparei... Epá, olha que petisco, que tarde bem passado. Mas reparem numas coincidências que foi... tu, respondendo à pergunta que nota davas ao professor Marcelo, disseste 37. Certo. Que é exatamente Uma o maneira de fugir número... à resposta. Que é exatamente o número que o Benfica boa, alcançou este bom, ano bom, com bom. o professor Marcelo Na presidência. na presidência. Então, se Achas calhar- que ele é um... É uma leitura mística da entrevista, certo? Da conversa. Eu pensei que a pergunta era sobre eu fugir sistematicamente a perguntas Também é verdade. usando esse filtro que é a palermice, que é para isso que serve, basicamente. Mas tu próprio admites isso de fugir às perguntas. Porquê é que Sim, tens essa porque, cápsula? sim, porque é uma maneira de... É uma defesa. Vamos lá ver. Porque é que uma pessoa se dedica a isto, à atividade de fazer rir os outros, ou antes disso, anterior a isso, é uma perspectiva sobre as coisas que dá vontade de rir às pessoas. E que é, acho eu, uma defesa para o próprio. Porque eu acho que o humorista é mais um ator, ou é sempre um ator, e não... Desculpem, é um espectador e não um ator. Okay. Um ator não consegue ver aquilo que o humorista precisa de ver. Se eu estou numa luta, eu não estou a perceber-me da luta. Estou a levar na cara, estou a tentar perceber onde é que o adversário está aberto, estou a ver se me O humorista protege. vê de fora. Sim, de fora, aí sim, a gente vê e vê tudo. Esse é o nosso objetivo, Mas é como ter esse olhar... Imagina, no teu caso, como é que se vê de fora sendo tu o protagonista muitas vezes? Porque é possível fazer isso. Eu dou muitas vezes o exemplo do... Conhecem o Neil Simon, é um dramaturgo americano. O Neil Simon tem uma coletânea de peças em que ele, no prefácio, conta uma história que eu acho muito engraçada e significativa, que é, ele diz, tinha acabado de casar com a mulher, eram recém-casados, e estão a ter uma discussão na cozinha. Epá, e a discussão de repente torna-se muito acalorada, e ela, com aquela fúria, faz um gesto mais largo e acerta-lhe com uma costeleta congelada na testa. E ele diz que o impacto da costeleta congelada na testa o fez levitar sobre a cena, e vista desse outro ponto de vista, a cena deixava de ser trágica e passava a ser cómica, porque ele tinha a distância suficiente para compreender que aquelas duas pessoas, enquanto estava lá engalfinhado na luta, não tinha essa distância, mas vista dali, ele percebia, espera, isto é mais pequeno do que parece, é bastante mais pequeno, são duas pessoas que gostam uma da outra, vão continuar casadas e tal, e daqui a 20 minutos vão estar a comer a costeleta. Sim, que foi Vão a estar arma a jantar, da exato. discussão. E portanto, esse exercício de andar 2 passos para trás e também de ter a capacidade de se ver a si próprio a atuar no mundo, eu acho que reduz as coisas à sua dimensão verdadeira. Mas, por exemplo, o Ricardo do Governo de Sombra, o Ricardo da Mexórdia, o Ricardo que escreve para a Visão, são Avatares diferentes. São avatares diferentes. Não diria isso, acho que é sempre o mesmo. Há uma coisa curiosa que é, acho eu que reforça isto que eu estou a dizer, que é, por exemplo, nós agora temos quando estamos a fazer o programa na TVI, a nossa equipa é bastante alargada, somos 8 no total, e temos gente gente que eu nem sequer conhecia quando convidei. Portanto, a primeira vez que eu falei com o Cláudio Almeida foi quando lhe telefonei para dizer: gostavas de fazer isto? Foi a primeira vez. E a primeira vez que o vi foi quando ele apareceu lá em casa, quando eu organizei um Imagina almoço que para nós nos arrependias. conhecermos a todos. Podia ter Só de acontecido. olhar para a cara dele. Podia ter acontecido, sim, podia ter acontecido. O Manuel Cardoso a mesma coisa, não conhecia antes. E há uma coisa engraçada que é, que tem a ver com a experiência, mas também tem a ver, acho eu, com um sentido de irresponsabilidade que eu acho que é capaz de ser necessário para manter alguma sanidade, que é, por exemplo, vou só dar um exemplo. No outro dia
nós tínhamos pensado que o MRPP usou a palavra cu num tempo de antena e nós achámos que isso merecia ser festejado, a introdução da palavra cu no vocabulário político. Então comprámos uns tubinhos que estalam e deitam confetis. Estupidamente, não vimos antes que é preciso desenrolar uma fitinha antes de fazer aquilo para aquele resultado. Resultado, as pessoas, eles entraram, começaram a apertar aquilo e nada, não acontece nada. No fim, por exemplo, o Manuel Cardoso, acho que era o Manuel Cardoso, estava furioso, estava a dizer como é que foi possível, que chatice, correu mal, e eu disse, pá, Manuel, calma, é comédia, mesmo quando corre mal, corre bem. Aquilo não estalou, esse era o plano. O plano era, pum, estalou, não estalando, a gente conseguiu tornar um momento pífio, ou seja, aquilo noutro contexto qualquer, as pessoas diziam, caraças, foi uma vergonha, a gente criou um momento grandioso e ficou um momento pífio. Na comédia a gente pode dizer, repararam nisto? A gente cria um momento grandioso e ficou pífio. E isso, assinalar esse facto, torna aquilo, quer dizer, aceitável. Aceitar o ridículo. Sim, hoje... no telejornal eles não aceitam o ridículo. No dia das eleições acontecem coisas no telejornal. Por exemplo, um jornalista passa à frente da câmara quando o outro está a falar para a câmara. E se isso... Fica logo um viral e um fail. Se isso acontece num programa como aquele que eu apresento, a gente diz, então pá, tu passaste, mas isto é assim. Lá, não é, vamos fingir que não aconteceu nada. Sim. Fingir que não aconteceu nada é ridículo, porque a gente viu o que aconteceu. Mas isso lá está, eu acho que é a diferença entre ser adulto e não ser exatamente um adulto. Os adultos, boa parte de ser adulto significa fingir que uma coisa que aconteceu, na verdade não aconteceu. Se eu for num transporte público, por exemplo, e alguém der uma bufa, o mais provável é que as pessoas adultas a bordo do autocarro ignorem. E uma criança diga, olha, já viste? E a mãe do miúdo diz, é assim, boa parte de ser adulto é isso, é fingir que uma coisa que aconteceu não aconteceu. Achas que esses momentos é que são os que verdadeiramente têm graça? Eu não essa diria infantilidade, isso. a infantilidade é o que tem mais graça. Sim, eu não diria isso, eu acho que se de repente o programa for todo uma bandalheira, isso também não é aceitável, não é? Sim, exatamente. Eu acho é que a gente tem latitude na comédia para assinalar que um plano que a gente tinha, isso implica uma desacralização do plano, ou seja, a gente tem e do próprio trabalho, a gente tem no telejornal aquilo é sagrado, as coisas têm que ser sérias, têm de estar a horas no sítio. A dizer notícia. Exatamente. No nosso, aquilo não é sagrado, é o contrário do sagrado. É por isso que muitas vezes, quando se fala em poder do humor e não sei o quê, eu tenho dificuldade em lidar com essa ideia, porque me parece que a natureza do poder e a natureza do humor são completamente diferentes uma da outra. Porque o poder, como é que a gente consegue impor, mesmo numa democracia, como é que o poder se impõe? Tem de haver um eu não sei se a palavra medo é demasiado forte, mas em princípio o conceito de poder inclui algum medo, inclui a gente respeitar a lei, em parte também, porque sabe que transgredindo... Sim, agora hoje em dia o Trump é que diz isso, o maior poder não é? o Exatamente, medo. sim, Maquiavel também dizia isso, é melhor ser amado ou ser temido. É melhor ser temido, é mais eficaz. E há sempre... Mas vamos deixar a palavra medo fora e vamos usar a palavra respeito. Há uma reverência de que o poder precisa para se impor. É por isso que a Assembleia da República não é uma tasca. É um palácio. Às vezes, se estivermos atentos, mas aquilo tem coisa bem. Quando a gente diz, mas isto é uma tasca. Porquê? Porque a gente espera que a Assembleia da República seja séria. E a gente tem uma certa reverência por aquilo que é sério. Ora, o que o humor faz é apontar à reverência, à seriedade, até ao medo. E, portanto, se o humor corrói todos os alicerces do poder, em princípio, o poder que o humor tem é bastante... É um poder que se corrói a si mesmo. É difícil imaginar. Se calhar só tem quando, por exemplo, em questões de bullying, quando estamos a gozar todo com o humor, isso não é bem humor, é troçar do outro, mas aí se calhar tem algum poder. Mas tens toda a razão. Às vezes a gente também do humor ser de baixo para cima e não... Sim, mas reparemos, vamos lá ver, o que o Zé Paiva disse é verdade. Às vezes a gente tem a tendência para dizer, o humor é uma coisa maravilhosa. Que maravilha o humor, não sei o quê. Mas o humor também pode ser, quando as pessoas dizem o humor é uma arma,
em princípio, se isso é verdade, os maus também usam. Sim. Quer dizer, uma pistola é uma arma na mão do 007 e na mão do Goldfinger. Exato. E portanto, o bullying é um excelente exemplo, porque o bullying, quando não é violência física, é escárnio. O que eu acho é que o bullying, quando é escárnio, quando é violência física, tu só consegues responder ao bullying se tiveres tanta força ou mais força do que o bullying. No escárnio, tu contas com tu também tens a arma. Ó gordo, que é? Sim, claro. Sou gordo e então? Ou seja, é muito... Perde logo o efeito. A arma está à tua disposição também. Está à tua disposição. E portanto, isso... já não sei de onde é que... alguém disse mais alguma coisa que era... Do bullying, do poder... Sim, é isso. O que eu acho é isso. Tu consegues responder a isso com o mesmo veneno. Ou seja, é um veneno que cura, que é o seu próprio antídoto. Eu tinha essa questão, porque tu dizes muitas vezes que o Trump foi eleito e foi dos mais escorraçados a nível humorístico, mas, por exemplo, cá, a extrema-direita não existe, o PNR é anedótico, e também achas que o facto de estarmos sempre a gozar com eles não terá um impacto? Ou achas que esse impacto Não tem? Da divulgação. Exato, Não nós tenho a estamos certeza. constantemente. O André Ventura, por exemplo, Sim. noutro... Eu não tenho a certeza. Eu próprio não tinha ouvido falar do PNR antes de vocês terem feito Sim, a ti perguntam-te sempre. Isto é um magnífico exemplo, ou seja... Isso até é contraproducente, se calhar. Exatamente, é isso mesmo. Sim. O que eu digo é que eu não sou ingênuo a ponto de dizer que não, o humor não tem poder nenhum. É claro que tem poder. Qualquer declaração pública que tu faças tem algum poder. O que eu digo é que é muito menor do que as pessoas pensam. E o facto do humor ser muito contraditório, isso que tu acabaste de dizer, Francisco, Sim. eu acho isso é muito bem observado, e de um certo ponto de vista é inquietante. Uma pessoa que diz, eu nem sequer conhecia o PNR, até tu pôres um cartaz ao lado do PNR. Exato. Isso... Aquela coisa do dar palco, não é? Hoje em dia fala-se muito Mas nisso. repara, quando se fala em dar palco vamos convidar um tipo do PNR para aqui. Aqui não se trata disso. Aqui trata-se de as pessoas que acreditam, lá está, no poder do humor, que é um poder arrasador, que, por exemplo, que esmaga os maus, vamos dizer assim, e dá poder aos bons. Teria a tentação de pensar que todo o escárnio sobre o PNR, toda a comédia sobre o PNR é ótima porque os diminui. Ora, isso é a prova que não. Qualquer sátira tem uma componente de homenagem. O nosso cartaz só existe porque o cartaz do lado existe. Ou seja, o nosso cartaz reconhece a existência do objeto satirizado. E isso é só por si uma homenagem. É possível argumentar que o cartaz do PNR teve mais atenção depois de nós termos colocado o nosso do que se nós não tivéssemos referido. Podia corria um risco de, se eles estão a falar deles, é porque têm graça, são boas pessoas também. Exato, isso também é bem observado. Ou seja, pode dar-se o caso da gente dizer, a gente desacralizando aquilo que se calhar não deve ser desacralizado, porque é de facto um perigo que as pessoas não devem tomar de ânimo leve. Isso é outro aspecto interessante. Será que é possível? É por isso que eu acho que o poder do humor é muito menor do que o que as pessoas pensam. Acho que o humor, a ter algum poder, o humorista não o controla. Ou seja, não é possível um humorista estar em casa a pensar. Já te vou dizer como é que o partido X vai ganhar estas eleições. Isso não funciona assim. Não funciona assim. Às vezes uma coisa que não tem uma piada sobre um determinado partido, mesmo achincalhante para determinado candidato, faz com que as pessoas, mesmo rindo, digam: coitado do homem. E depois Por acaso, ficarem do lado dessa... Houve um humorista, eu não me lembro do nome dele em inglês, que o Jordan Peterson, sabe? Aquele tipo das lagostas, que ele foi... Houve um certo que passou no Twitter em que ele foi apanhado a falar de um casal negro, e que ele foi viral porque o Jordan Peterson ficou sem resposta. E era um humorista. Mas eu fiquei, mas isto é humor ou é... Sim. Lá está, porque ele é humorista e aquilo conseguiu virar. Ele ficou sem resposta. Sim. Ou seja, isso é outra pergunta que é, qual é aí o limbo, não é? Aliás, há alguma piada que tenhas criado, ou que vocês tenham criado, que não voltarias a repeti-la? Eu acho que não, eu não diria isso. Por exemplo, a história do cartaz do Marquês de Pombal é das que me faz pensar mais.
Sim. Uma vez, para já o Pacheco Pereira, logo a seguir a isso, escreveu um texto no jornal que tinha algumas ideias interessantes. Algumas interessantes com as quais eu não concordo e outras interessantes com as quais eu acho que é impossível não concordar. Por exemplo, uma das que ele dizia era: eles estão sempre a dizer que não fazem política. É uma coisa que a gente diz e bem, acho eu. Mas a partir de agora não podem dizê-lo, porque eles foram para o campo dos cartazes. E o campo dos cartazes é o campo da política por excelência. Eu acho essa ideia interessante, mas não concordo com ela, porque nós fomos para o campo dos cartazes por razões humorísticas e não por razões Sim, políticas. não era um partido, não é? Sim, é porque tem mais graça a gente pôr um cartaz ao lado deles do que dizer Um se flyer. a gente pusesse um cartaz era assim que ficava. Isso seria diferente. Outras coisas que ele diz foi aquilo que a gente já referiu aqui, que é, não se falou tanto do cartaz do PNR como depois de eles terem posto o cartaz. Isso dá que pensar. Dá que pensar, acho eu. A minha questão é a seguinte, de um certo ponto de vista, eu tenho a consciência tranquila, porque o meu objetivo Foi alcançado, no fundo. é fazer rir as pessoas. E aquilo que aconteceu, que foi gente a parar o carro no Marquês de Pombal para tirar fotografias. Sim, ou, sim. assim que o dia amanheceu e o Diário de Notícias, que era mesmo ali ao lado, viu que o cartaz estava lá e a gente começou a receber chamadas de jornais, etc. E de ameaças? Sim, é isso, sim. Mas Está quer dizer, divertido. mas o objetivo estava cumprido, quer dizer, aquilo teve o seu quê de divertido. Era. E, Deve ter dado um gozo do caraças também. sim, foi muito engraçado. Foram Foi vocês muito próprios que engraçado. pularam. Não, Esse dia. não. Foi aquilo. Sim, aquilo bom. nós estávamos a fazer um programa na RTP e estava lá um jornal em que o líder do PNR dava uma entrevista a dizer que com muito esforço os militantes tinham conseguido os 2.000 euros necessários para pôr o cartaz. Que é o mesmo há anos. Já é o mesmo há Devo anos, dizer, sim. é que digo. E eu disse à malta lá: 2.000 euros. Pá, por 2.000 euros pomos nós um cartaz. Era giro. E nessa mesma noite fizemos a maquilhagem, tirámos a fotografia, idealizamos o cartaz e depois, primeiro ligámos ao advogado a saber o que é que nos pode acontecer. É pá, coima máxima, não sei o quê. A gente fez as contas e disse: pronto, é pá, sim, ok, certo, a gente aguenta. Acabámos por não pagar nada. Dos tais 2.000 euros a gente não pagou porquê? Porque quem desenha o cartaz não levou nada por ser para nós. Quem monta o cartaz, que em princípio são ucranianos e angolanos, não levaram nada por ser a gozar com o PNR. Ficaram contentes. Sim. E portanto, a única coisa que a gente pagou foi uma multa irrisória à Câmara de Lisboa. Foi para aí 150 euros. Uma multa de quê? Sim. Epá, não se pode pôr cartazes no Marquês de Pombal. Não sei, barato até. Não se- 150 Mas que Sim, tens euros. que pedir licença e essas coisas. Pois. Sim. Vocês puseram à revelia. Claro. Foi, não, Não, mas não assim punhas o sabia. que quisesses lá. Sim. Não, está bem. Mas Sim, isso eu- é que tem graça. Pois Olha, não sabia. E retomando o princípio da conversa, eu estava em Barcelona, onde tinha ido ver o Benfica, e já estou no avião a regressar e toco ao telefone e é um senhor, é um vereador da Câmara e diz: sabe, olha, eu peço desculpa, vou ter que tirar o cartaz. E eu: com certeza tiro o cartaz, agora qualquer palerma põe um cartaz no meu Marquês de Pombal. Isto é a minha cidade, pá. Sim, claro que é para tirar, força. Então a gente pagou, foi isso, eu nem sei se é bem uma multa, se é o custo da desmontagem, foi uma coisa assim. Foi uma coisa Aí é assim. bem. E tens saudades desses tempos? Pá, eu Ou estás bem no teu Estou covil? É isso. muito sossegado. Sim, estou Por sossegado. acaso Eu tenho- tinha uma pergunta. Tu dizes que tens uma salinha com os teus livros, com o teu cadeirão e com a tua música. Que Isso. tipo de música é que tu... É música muito. Eu não sei que tipo de música é que se ouve aqui na rádio. Tudo. Movimento. Vamos de Mafalda Veiga até... Mas quer dizer, mas Scarlatti, Monteverde e Olha que Barros nós não às vezes temos. passamos. Barro Sim. temos. Como É bom. caminha. É a nossa aquele- caminha sonora. É o que está a dar lá no meu escritório, é música barroca. Sim, Consegues ler com música com letra? Se não, pois com a letra talvez não, mas com essa consigo. O Carlos Vaz Marques está-me sempre a censurar. Isso não é ouvir música, pá. Isso é música, é um papel de parede para ti. Não sei. Quando estás a ler, não estás a ouvir música, estás concentrado na música, não sei o quê. E É vais a grande concertos? melómano. Não. Epá, não vou muito, Ou ias? vou, por exemplo, no outro dia, acho que o último concerto a que eu fui foi o do Jorge Palma. Foi Jorge Palma. Sim. Parece-me Tudo bem. bem? Tudo bem? Já vi com o Jorge Palma também. Já foram ver com o Jorge Já, Palma? já. Não, costumo vê-lo no Rato, mas não... No rato, mas não em palco. Não, em palco nunca vi. Sim. Tenho pena, por acaso. Foi giro. Antes da fase de ter ido... Ter ido aquela- aonde? Ele está sempre no mesmo sítio no Rato. Onde eu Pois. vejo. Não vou dizer onde é que é, porque senão Sim. vão atrás dele. Coitado, sim. Que eu tinha uma... Era sobre a música, era o quê? Agora... Música em geral. Era música em geral. Mas Era- era assim... Se... Mas eu tenho aqui outra que é, eu li, não sei se isto é verdade, mas Sim. gostavas de saber cantar. Epá, gostava, sim, porque... Mas porquê? Porque a música provoca... Cantar só?
Ou escrever? Não, quer dizer, eu gostava de, já me gostava de tocar um instrumento musical, gostava de cantar e não sei o quê. Não sei se já repararam nisto, mas a música, por isso é que às vezes as pessoas dizem assim, não, pá, os humoristas são os novos rockers. Pois é. Não. Dizem isso dos chefes de Não. cozinha. Pois é isso, Pois é. não, mas não é. Lá está, mais uma vez, a natureza da música e a natureza do humor são bastante diferentes e distantes. Porque a música provoca uma emoção nas pessoas, um tipo de emoção nas pessoas, que é diferente da comédia. Eu não Mas tô... nunca te influenciou? Não especialmente. Não. Eu não estou insatisfeito com o tipo de emoção que a comédia provoca nas pessoas, antes pelo contrário. Eu adoro aquilo, eu adoro ouvir. Aquilo é o tipo de coisa que vicia uma pessoa, não é? Ouvir aquele som. Não sei se vocês viram agora um filme com o Steve Coogan e o John C. Reilly sobre o Stan and Laurel, o Bush e o Stika. Não, ainda Não. não. Stan and Ollie, sim. Exatamente. E Oliver e Hardy, assim é que é, não é? Sim, sim, Oliver sim. e Hardy, exato. Stan Laurel Só- e Oliver sim. Hardy, exatamente. É nome dos atores e o nome É isso, dos exatamente. personagens. E pá, eu adorei aquilo, gostei muito de ver aquilo. Eles, lá está, têm má capacidade para gerir o dinheiro, como é, aliás, muito frequente entre humoristas, e perderam bastante sei lá, com produtores vampiros, com as mulheres também levaram algum, coisas assim, e copos também. Portanto, tiveram ali algumas dificuldades de gestão de carreira, mas aquilo depois há uma espécie de ocaso da dupla e depois uma tentativa de a fazer renascer. E uma coisa que me enterneceu foi que às vezes a gente tem aquela tendência, que é um clichê, não é? Para olhar para o performer, sobretudo para o performer de comédia, como um macaquinho que está ali para entreter as pessoas O bobo, não é? Sim, O bobo da corte. que a relação entre o público e ele é uma relação de vá, faz aí umas macacadas Quase uma para eu me prostituta, rir. mas Sim, de- exatamente. Do riso. Do riso. E vendo aquilo, percebe-se que é o que eu sinto também, que a coisa é bastante diferente. Ou seja, se há alguém que está a usar outra pessoa, é a pessoa que está no palco, que Enganá-la e... precisa da reação dos outros, que a reação dos outros dá-lhe qualquer coisa. Ou seja, de um certo ponto de vista, é uma coisa egoísta. É fazer aquilo porque a reação dos outros nos dá uma... Mas então achas que se É fosses impressionante. músico nunca te daria tanto prazer como... Não, eu acho que é diferente. A música, A reação é- a música provoca outro tipo de emoção. Porque a música é uma construção, ou seja, de um certo ponto de vista faz sonhar as pessoas. A comédia é o contrário de fazer sonhar. Por acaso tinha É o graça- contrário, é desconstruir um sonho. Ou seja, é pegar numa coisa que parece, isto parece tão bonito, e o que o humorista faz é virar ao contrário e dizer, olha os parafusos todos cá atrás, estás a ver, isto não funciona assim bem como parece. E isso também provoca uma emoção, e eu gosto da emoção que provoca, mas não é uma emoção, digamos, arrebatadora, como a música consegue ser. Imagina um mundo em que as pessoas reagem no stand-up como reagem a um concerto de música, que canta o Sim. o Ah, texto isso era bom. do humorista. Já Sim. tem os bis. hoje Eu em tive, dia já- uma, eu tive uma experiência próxima dessa, quando Sério? fui ver os Monty Python ao O2 Arena. Sim. Aquilo foi mais uma eucaristia, foi mais uma missa, uma celebração, do que um espetáculo de comédia. Porque as pessoas sabiam Os os textos, textos sim. todos, às vezes melhor do que eles. Eu sabia as falas do Eric Idle melhor do que o Eric Idle, e por isso... Qual é, por acaso... Qual é o teu Python favorito? Já agora? Sim, isso e aquilo. Epá, deixa lá ver. O meu é o Eric Idle, só me lembro. Ou é injusto A sério, escolher. mencionaste. é possível que seja injusto escolher, mas eu gosto, por exemplo, mesmo daqueles que são... Eu tive a sorte de falar pessoalmente com... Falaste com quase todos. Só o- Falta-me o Eric Idle e o americano. O Terry Gilliam. O Terry Gilliam, sim. Falei com o Terry Jones cá, fui entrevistá-lo cá, fui entrevistar o Michael Palin a Viseu, depois falei com o Cleese via... Que usou contigo o Michael Palin. Michael Eu vi Palin. um Sim, artigo, sim, Isso foi que no ele Tinto meteu-se Branco, contigo. não? Isso foi no Tinto Branco. Foi, exatamente. Foi o ano que eu exatamente. falhei, ainda por Muito engraçado ele, muito engraçado. E uma pessoa, uma das perguntas que eu lhe fiz foi sobre isso, ele parece mesmo uma pessoa bondosa. Epá, sim, por acaso tinha essa pergunta para te fazer. E parece ser quer dizer, toda a gente diz que sim, ele é conhecido como o The Nice Python, acho Já o que John Cleese, há quem diga que ele é um bocado... que ele é perverso, que ele é
Sim, Mas sim. eu acho muita graça a Por acaso isso. não tive razão de que eu ia com bastante Sim. medo para a entrevista, a pensar que ele ia ser desagradável. Ele agora está muito Está na fa- hardcore. Sim, ele está na fase em que diz tudo Diz sim. o que lhe apetece, não é? Mas o Palin, uma das perguntas que eu tinha para ele é essa: é como é que, sendo bonzinho, porque o humor requer uma certa crueldade, não é? Há uma dimensão de crueldade envolvida na comédia e, portanto, parece uma contradição haver um tipo bondoso que é muito bem sucedido na Como é que comédia. isso se explica? Não sei bem. Ele, já não me lembro da resposta que ele deu, mas provavelmente, não sei se disse que era... Era um festival de vinhos, por isso. Exato. Sim, quer dizer, há uma coisa, por acaso é curioso, que é inegável, acho eu, que há uma dimensão de crueldade na comédia. Mas também me parece inegável que essa dimensão de crueldade, que a crueldade na comédia não é a mesma coisa que a crueldade fora da comédia. Não é? A gente vê, isso vê-se bem, por exemplo, nos desenhos animados. A gente... Imaginem que uma pessoa explode ou que cai de um precipício e fica espalmada no chão, é preciso ir lá com uma espátula tirá-la. Ninguém quer ver isso é uma coisa horrível, ninguém se ri com isso, muito menos, né? No entanto, a gente deixa as crianças verem o Tom e Jerry, que é isso sempre, é isso a toda a hora. Ele engole uma bomba, arrebenta, cai por um precipício, espalma-se, não sei o quê. Porquê? Não é só por serem desenhos, não é só por isso, é porque na comédia não dói. Na comédia a crueldade é ontologicamente diferente do que é cá fora. Não lhes atinge, não é? Não, eles têm, não só eles têm, há um texto do Dinis Machado em que ele fala disso, sobre o Chaplin, o Buster Keaton, ele diz que eles têm o corpo de borracha. Que é verdade, a gente tem essa sensação, não é? Pontapé no cu, levanta-se, cai e não lhe acontece nada, levanta-se outra vez, tem o corpo de borracha. O que eu acho que a comédia faz é que vai além disso ainda, que é, a gente na comédia tem também o ego de borracha. Ou seja, não é só o corpo, é o ego também. Eu agora estou muito interessado eu sou péssimo em banda desenhada e por isso só tomei consciência da existência do Deadpool com os filmes. Sim. Eu adoro o Deadpool, adoro aquilo, eu acho que aquela invulnerabilidade dele, de levar um tiro e regenerar-se e não sei o quê, é uma metáfora para aquilo que ele é, porque ele, na verdade, o que ele tem de facto invulnerável é o ego. E porquê é que ele tem o ego invulnerável? Porque ele é capaz dessa distanciação. Ele é o único super-herói. Sabe que está numa banda desenhada. Ora, está. O super-homem não sabe que está numa banda desenhada. O super-homem vamos proteger o Deus, mundo, não é? não sei o quê, exatamente. O Deadpool está sempre a partir a quarta parede. Está sempre a dizer... Pois é, esse é o único super-herói mais cómico, não é? Os outros são todos muito sérios. Sim, mas ele é cómico a um ponto... Ele é um bocado Mas meta, o Spider-Man também tem um Sim. lado cómico. Sim. Spider-Man, por exemplo, o Homem-Aranha tem o mesmo tipo de piadas, mas é sempre dentro da banda desenhada. Exatamente. Ele não quebra Sim. a quarta parede. Ou seja, o Deadpool tem consciência de si próprio. Exato. E eu acho que isso é... Ele sabe quem o escreveu, Sim, ele sabe é isso. quem é que o desenhou. Às vezes eu, por exemplo, preciso escrever uma crónica da visão e o assunto é uma coisa que me irrita imenso. Fiquei irritadíssimo com esse assunto nessa semana. Eu sei que enquanto eu estiver irritado não há hipótese. Eu não vou escrever nada de engraçado. A irritação, a indignação não tem graça. Então o que é que fazes? Esperas? Tenho de esperar e tenho que dar 2 passos atrás. Ah, é? Sim, 2 passos atrás e pensar... E se fosse ao contrário? E se eu em vez de... dissesse... Não, pá, foi de menos. Não, devia ter sido mais aviltante ainda. Isso sim, esse filtro de ironia ou de exagero ou qualquer coisa, isso sim permite-me abordar aquilo de uma maneira que dá vontade de rir às pessoas. Há aquele tipo do Daily Show que está sempre irritado. Como é que ele se chama? Louis mais Black. velho. Mas ele está... Isso, Louis por exemplo, Black. é o contrário do que estás a É dizer. verdade, sim. Eu Mas acho ele- muita graça a Sim, personagem dele. tens Pode toda a razão. cansar, Tens toda a acho razão. que pode cansar. E mais uma vez aqui se viu que sempre que a gente produz uma declaração definitiva sobre o humor, há sempre alguém que diz então isto, e é uma exceção, de facto. É verdade. Desculpa. Não há Não, é certezas. mesmo assim, é verdade. Lembrei-me. É sempre assim. Isso acontece com tudo. A gente diz, o humor, eu acho que o humor, aproxima as pessoas. A gente até, às vezes uma situação tensa, a gente diz uma piada e as pessoas, olha, riu-se tudo e ficaram Depois chega amigos. lá um chato. Mas tem um chato e diz assim, e daquela vez que uma pessoa disse uma piada e começou tudo a porrar. Isso acontece as duas coisas. Mas isso é verdade. Eu acho que talvez o Louis Black, o que acontece é que a ira dele é tão exagerada, tão Pois aquilo é uma constante persona, e não não é? sei o quê, que a gente acha graça ao facto de ele estar sempre a perder as estribeiras. Ou seja, um tipo que perde as estribeiras, a gente vê um tipo a perder as estribeiras num hipermercado. Não é confiável. Sim, se um tipo está consistentemente a perder as estribeiras, talvez esse exagero, não é? Faça dote aquilo de alguma capacidade humorística. Agora tenho uma branca. Queres que eu Estávamos faça? a falar do quê? Não. Do Louis Black. Antes disso, estávamos a falar.
Convidem-me mais vezes para verem como eu atrapalho. A maneira como eu atravanco conversas é conhecida. Está um bocadinho de calor, até no mas... estrangeiro. Se calhar é por isso, eu também estou meio doente, por isso é que... Mas olha, fazendo uma que tenho aqui escrita, vais-te cansar mais rápido do Benfica ou do humor? Já me lembrei, desculpa, esquece esta. Eu tenho uma parecida, já não posso fazer. Esquece esta, já me lembrei da pergunta. Continuas a descobrir coisas novas sobre o estudo do humor? Epá, sim, continuo porque saiu agora, não sei se vocês viram isso, um livro chamado precisamente Humor, na verdade, Ok. com o U porque é em inglês, do Terry Eagleton, que é aquele crítico literário muito conhecido, um marxista, professor de, não sei se é de Cambridge ou assim. E o livro chegou, sei lá, ontem, e eu, a semana passada, na verdade, mas eu ainda não comecei agora, começo a ler aquilo e para já ele está a dizer basicamente isto que a gente teve a dizer agora, que é, pá, está aliás a citar o William Hazlitt, acho eu, a dizer, pá, o humor é tão contraditório, é um fenómeno tão lá está, contraditório em si mesmo, que é infinito, a gente vai avançando e nunca vê o fim da meada. E sim, estou muito curioso de ver aquilo porque me parece que ele tem uma perspectiva engraçada. Aliás, uma das coisas que ele começa por dizer é o seguinte: há aquele clichê que diz assim: dissecar uma piada é matá-la. Segunda frase, é falso. E lá está, a gente diz, estamos fartos de ouvir isso, não é? Pá, dissecar uma piada, depois é matá-la. E ele diz é falso, e depois começa a argumentar porque é que é falso. Começa a dizer, não, os humoristas na verdade não é isso que fazem, ou seja, não dissecam a piada com o intuito de maltratar. Não, quando a contam, não é dissecada, é inteira, não é? Sim, exato. Portanto, esse é um exercício diferente, não sei o quê, ou seja, há uma argumentação em relação àquilo que me parece interessante e por isso vou despachar isto e ir para casa ler o que é que ele diz. Mas não te cansa que a conversa, aliás, o que tu debruças não tenha fim, como estavas a dizer do infinito? Não achas que um dia vais... Epá, olha, não já sei, chega, não tá sei, bem, agora não sei. vou... É porque eu tenho de facto um fascínio enorme por Vício ou fascínio? Talvez sejam as duas coisas. É possível. possível. Também não tem... Sim. Há vícios piores, na verdade. É possível que sejam as duas coisas. Eu adoro... parece uma criança, de facto. Quando ouço uma coisa que... isto é... Olha que está mesmo bem construído, que a maneira como isto está feito, esta palavra aqui, esta e não outra, tem de ser esta. Sim. E está aqui e não antes, porque se estiver antes estraga. Eu acho isso... Estava a falar sobre isso no outro dia, sobre o Comedians in Cars Getting Coffee. Sim. Eu gostei daquilo, gostei de todos, mas um que me enterneceu particularmente foi o do Mel Brooks e do Carl Reiner. Eles têm 80 e tal anos. Estão a comer à frente da televisão enquanto qualquer estão aparição falando. do Mel Brooks sim, é sempre satisfatória, né? E eles estão a falar com o Seinfeld. E o Mel Brooks tem 80 e tal anos e ele de repente diz assim, lembras-te daquela piada que era assim, não sei o quê. Eles continuam a achar fascinante isso, o facto de determinadas palavras postas numa determinada ordem fazerem rir as pessoas. Eu também acho isso absolutamente fascinante, acho uma coisa extraordinária. E barata. Sim. Que Sim, é verdade. Pintores e tal, fazer um sentido. filme é muito... uma pessoa fazer isso não custa dinheiro. Eu hoje estava a ver um artigo sobre piadas feitas sem querer e há um episódio de Parks and Recreation em que a personagem do Chris Pratt está ao computador enquanto fala com a Amy Poehler e a personagem da Amy Poehler está doente. E ele tinha de fazer uma piada, estou aqui a pesquisar os teus sintomas no computador. Só que na altura da gravação o computador deu erro e ele leu exatamente o que estava lá escrito, que é, estou a procurar os teus sintomas e aqui diz que estás com problemas de conexão à internet. e o próprio guionista disse-lhe, eu nunca ia conseguir pensar nessa piada. Sim. Pronto, isto a propósito de humor sem querer. Mas isso é engraçado porque, lá está, também é o tipo de coisa, não é frequente tu tropeçares numa pedra e dizeres, olha, o Hamlet, mas de facto, às vezes uma piada pode surgir assim, por um desses acasos. Mas tu gostas desse lado infantil e depois Sim. toda a gente diz que tu és muito racional. A pergunta é, quando é que tu perdes o controle e não vale dizer quando o Benfica perde? Tem que escolher outra altura. Tem que ser. Quando é que, se puderes dizer, mas assim Não, uma porque- coisa que...
porque lá está, porque de facto quando o Benfica, a parte do Benfica é uma parte da qual a racionalidade está ausente, não é? Poderíamos, nós sportinguistas, ver um jogo contigo? Um derby? Não, Ou é poder perigoso? podem. Epá, eu já fui, por exemplo, eu tenho um lugar no estádio e tenho lá há mais sítios ao meu lado, e eu às vezes, uma vez levei o meu sobrinho que é do Sporting, e era a Taça da Liga, o Sporting começa a ganhar 1-0. Fingiste que não eras tio dele. Não, eu estou, a gente, e ele festeja e não há problema nenhum, não é? Não há problema nenhum, mas depois a gente marca 1-0 e mesmo em cima do apito final a gente faz 2-1. E eu estou, não sei o quê, e depois de repente olho para o lado e o puto estava a chorar, estava um miúdo, já é um homem, assim com uma barba dessa. E ele estava a chorar ao meu lado, e eu fiquei com pena do rapaz, não é? Mas... Então não és assim tão fanático ao ponto de... Não, atenção, maltratar o sobrinho. Tenho pena do puto, mas não trocava, ainda bem que o Benfica ganhou, quer dizer... Olha, temos de terminar. É? Faz a tua última pergunta. Não, vai. era a questão do controle, eu já tenho aqui. Sim, não, então não é essa, então tenho aqui outra, mas estávamos a falar do Comedian in Cars. Há pouco tempo eu já conheci o programa novo do David Letterman e vi agora com o Kanye West e eu achei muita graça aquilo porque ele é um... Pronto, aquilo trabalhou imensos anos na televisão e ele parece uma pessoa muito bem na vida, deixou crescer, é tipo um eremita. Ele fala mesmo disso. Agora apetece-me fazer isto. Algum dia achas que vais deixar crescer uma barba? Vais virar para toda a gente, para quem trabalhas? Olha, eu agora... Vou só fazer aqui umas entrevistas. Assim no meio que ainda não tinhas Exato. explorado. Acho que isso vai acontecer. Eu gostava muito, primeiro, gostava que isso quer dizer, daria um trabalho, acho eu, que eu não sei se temos capacidade para fazer, mas eu gostava que o programa que a gente está a fazer ao domingo, eu gosto da ideia de haver um dia em que as pessoas se juntam e o programa está a correr bem nesse sentido, ou seja, as pessoas de facto veem o programa tem audiências muito melhores do que eu estava à espera que tivesse, porque as novelas têm uma audiência boa, tem 1 milhão de audiência. Epá, a gente tem tido entre 1,2 e 1,5 milhões, ou seja, é claro que nós só duramos 20 minutos, não é? Mas o certo é que a gente tem mais audiência do que um produto como uma novela. E portanto, pelos vistos, havia um apelo, ou seja, havia interesse num programa daquele tipo, ou seja, um programa que a gente diz, deixa ver um resumo humorístico do que aconteceu esta semana. E eu gostava que a gente fizesse isso durante algum tempo e que depois eu ia para casa e aquilo continuava. Ou seja, fazer uma... como é que se chama? Aquilo era franchise, ou seja... Fazer uma obra... Continua assim, não depende do gajo que apresenta. Fazias uma vez e depois, deixavas voar. Sim, não depende do gajo que apresenta. O programa é maior do que o gajo que apresenta o programa. Isso era muito giro. Eu acho que isso era giro. Era divertido. Mas continuavas ligado ao programa, trabalhando? De preferência não. Olha, temos de terminar, Ricardo. Vou-te pedir alguma sugestão de qualquer coisa. De uma comida, Peça de roupa, uma série, um livro. Sério? Um livro. Sim, mesmo qualquer coisa. Fazemos sempre esta pergunta. deixa-me lá o que é que Pode não diz os ser o teus olhos, clichê mas- de livros. Que Sim, está bem. Uma comida. Pode Uma ser. comida, isso era bom. Se calhar hoje então, a nossa recomendação de hoje é chanfana. Chanfana, para já tem uma palavra engraçada. Segundo, quando a gente diz, então o que é chanfana? É cabra velha em vinho tinto, cozinhada em vinho tinto. E as pessoas dizem, pá, cabra velha, não vou comer cabra velha. Agora, a sério, pá, experimentem. Vão ali para aquela Algum zona sítio específico? É aquela isso. zona de, sei lá, de Fátima, Coimbra. Coimbra foi lá que... Sim, vez por fui. ali, um bocadinho mais para cima também. Experimentem, a sério, vão ver. Pronto, Muito obrigado, aqui Ricardo. Exato, obrigado, Ricardo, por Isto teres foi vindo. mais um Cacofonia. Aliás, foi graças ao Ricardo que eu... explicando, Cacofonia, não é? Sim. Eles têm uma música. É verdade, sim. E foi graças a essa música que eu deixei de pedir uma meia de leite. Portanto, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Ora, essa. Para a semana não há programa, é porque feriado. por isso É isso, até vai daqui haver a 2 real, semanas. vai haver real. A real. Muito Vá, obrigado. Um abraço, boa semana. Tchauzinho. Boa noite. Esquece-me sempre de lançar isto.